Olá, seja bem-vindo. Esse é o canal do Seminário Martin Butzer. Eu sou o Wallace dos Anjos e eu quero conversar um pouquinho com vocês agora sobre a esperança do Natal. O Evangelho de Lucas, logo no seu início, nos seus 2 capítulos iniciais, apresenta algumas canções de louvor a Deus e também de gratidão e louvor à vinda do Messias, ao nascimento do Messias prometido. Eu quero conversar com vocês um pouco, nesse vídeo, sobre uma dessas canções tão especiais que falam tanto aos nossos corações. E eu queria te convidar então a abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia aí, no livro de Lucas, capítulo 1. Eu vou ler aqui os versículos de 67 até o 75, até a primeira parte do canto Benedictus, o canto de Zacarias. Lucas, a partir no capítulo 1, do versículo 67 até o versículo 75. Acompanhe comigo a leitura. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Ouça com fé a palavra de Deus. Então Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo, e nos fez surgir uma salvação poderosa na descendência de seu servo Davi, assim como tem anunciado por meio dos seus santos profetas desde os tempos antigos, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para ser misericordioso com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o cultuássemos sem medo, em santidade e justiça, em sua presença todos os dias da nossa vida. Esse é o cântico que Zacarias canta quando seu filho, o bebezinho, João Batista, quem viria depois ser João Batista, acaba de nascer. Se você ler um pouquinho antes a história, desde o primeiro versículo do capítulo 1 de Lucas, você vai ver a reação de Zacarias diante da notícia de que ele seria pai de um grande profeta de Deus. Zacarias era um sacerdote do templo. A tendência é que o filho de Zacarias, se assim ele pudesse ter, porque a história nos diz que sua esposa Isabel era estéril, se eles tivessem um filho de maneira natural, ele seguiria os caminhos do pai, sendo sacerdote no templo também. Mas o texto diz para nós que Isabel e Zacarias eram já avançados em idade. Então, o anjo Gabriel visita Zacarias enquanto ele trabalhava no templo, queimando incenso. Então fala com ele que a sua esposa dará luz a um filho e ele será um profeta de Deus. A reação de Zacarias é diferente da reação de Maria. Quanto a Maria, o anjo a visita enquanto ela está na sua rotina normal do lar. Zacarias é visitado enquanto está dentro do templo trabalhando. Maria reage com fé, crendo naquilo que ela acabou de ouvir. Zacarias pede uma prova. Então, diante dessa reação, o anjo diz que ele vai ficar mudo até que o bebê nascesse. Então, Zacarias passa 9 meses em completo silêncio, enquanto sua esposa aguarda o nascimento do filho deles. Interessante a relação que o silêncio tem com a gente mesmo, diante das nossas dificuldades, quando falta esperança em nosso coração. Quando chega o final do ano agora, nós temos muitos planos, fazemos muitos compromissos. Às vezes alguns de nós, ou a maioria de nós, gosta de olhar para o ano que passou e de repente fazer algum compromisso para o ano que vem, de mudança. E isso traz esperança no nosso coração. E durante essas lembranças do ano que se passou, nós lembramos também dos momentos em que passamos sem esperança. Uma das características da nossa vida enquanto estamos passando por momentos de dificuldade é o silêncio. A primeira resposta do nosso coração é ficar em silêncio. E aqui Zacarias passa por isso de maneira involuntária, não parte dele, parte do anjo, esse silêncio dele. E o silêncio de Zacarias é irrompido por um cântico de louvor a Deus, como é que nós acabamos de ler aqui agora. Eu quero destacar para a gente agora 2 maneiras como a esperança que brota e que nós enxergamos aqui no canto de Zacarias, como a esperança de Deus é expressa em nossa vida por causa do Messias, por causa do Cristo, que nós celebramos o nascimento agora, com nossas igrejas, com nossas famílias. Primeira expressão de esperança no nosso coração, olhando para esse texto,
é a esperança do cuidado de Deus. O cuidado de Deus é uma expressão de esperança em nosso favor. Quando Zacarias faz menção a essa visitação, nós acabamos de ler aqui no versículo 68, diz que bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo. Essa visitação não é como aquela que nós estamos acostumados, como uma visita que vem, ficar um tempo com a gente, jogar conversa fora, papear, fazer alguma refeição juntos. Essa visitação, ela tem uma referência de uma expressão de cuidados. Inclusive, há referências do uso dessa palavra como se fosse uma visita médica, quando o médico vai visitar alguém que ele sabe que está doente ou que precisa de cuidado. O cuidado de Deus para com o seu povo é encontrado nas Escrituras como provisão. E aqui, Zacarias está relacionando esse cuidado com a intervenção de Deus para com o bem do seu povo. Não só em cuidados físicos, como é relacionado esse texto, essa expressão algumas vezes em relação a essa visitação. O próprio Senhor Jesus, no capítulo 26 de Mateus, vai dizer que na expressão de cuidado, ele diz, quando estive enfermo, me visitaram. Essa ideia do cuidado, a expressão da esperança do Senhor para conosco se consolida em nosso coração à medida em que nós percebemos o caráter de Deus sendo moldado em nós através do seu Filho. E essa esperança do cuidado de Deus acontece porque nós agora temos relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Então esse cuidado em nossa vida não é somente em relação às áreas em que nós mais nos alertamos quando estamos em dificuldade. Áreas de saúde, até questão de provisão mesmo, mas o cuidado com o nosso destino eterno. E a esperança do cuidado de Deus em nossa vida se expressa, nós sabemos que o Senhor está cuidando do nosso coração. Tantas áreas temos a crescer, tanto temos a amadurecer em nossa caminhada com Cristo e podemos contar com essa certeza do cuidado de Deus. O nome de Zacarias, um dos significados, ou talvez o significado mais possível, é o Senhor se lembra. E aqui o Senhor se lembra do pacto, da aliança, do sacrifício de Cristo em nosso favor. E nós podemos contar com essa expressão do cuidado de Deus como a esperança manifesta em nossas vidas. É interessante, a gente tem facilidade de entender a esperança como um renovo da parte de Deus para nossas vidas, uma reafirmação da presença e da fidelidade de Deus. Mas a esperança também tem um caráter de reorientação para as nossas vidas. Quantas vezes nós, em meio a dificuldades, oramos quase que dando dicas ou palpites para Deus de como o nosso livramento deveria vir? Nós oramos assim, Senhor, estou passando por tal dificuldade e eu queria que o Senhor agisse em minha vida dessa e dessa maneira. Então o Senhor, na sua providência, no seu cuidado, reorienta a nossa vida através dessa esperança do cuidado que o Senhor tem em nosso coração. Sorrindo quando achamos que não temos motivos para sorrir, nos alegrando quando achamos que não temos motivo ou justificativa ou inspiração para nos alegrarmos. Podemos contar com o cuidado de Deus para a nossa alma, para o nosso interior, para o nosso coração. A primeira manifestação da esperança que encontramos nesse texto é a esperança do cuidado de Deus em nossas vidas, nutrindo o nosso coração, nutrindo nossas vidas. Nós vemos aqui no versículo 75, o último do trecho que nós lemos, que a esperança de Zacarias é que essa salvação que ele menciona, ela vai ser manifesta em santidade e em justiça. Santidade e justiça que são encontradas em um coração que está sendo conformado à imagem de Cristo, como evidência de um coração rendido ao Senhor Jesus, alcançado pela graça. A mesma graça que salva é aquela que santifica e continua cuidando dos nossos corações. Quando você estiver encontrando dificuldades e encontrar esperança para o ano que vem, lembre-se do cuidado de Deus para com a sua alma. Quando você olhar para o passado e encontrar no seu coração pecados que você vem lutando e talvez até perdendo durante todo esse ano de 2022 que passou, conte com o cuidado de Deus em seu coração. Lembre-se da graça disponível para o Senhor. A segunda esperança que nós encontramos nesse texto é a esperança do louvor.
uma das características daqueles que precisam ser relembrados da esperança, como eu já disse aqui, é o silêncio. O silêncio costuma acompanhar os desencorajados. Eu lembro-me de quando a minha esposa Paula ficou grávida do nosso segundo filho, o Elias. Durante um desses exames que nós fazemos, pré-natal, foi detectada uma possibilidade do que seria a presença de uma má formação no cérebro do bebê, que acarretaria na impossibilidade de uma vida normal e também, inclusive, posteriormente, o nosso bebê não chegaria a 7, 8 anos de idade. Pouco tempo depois, nós fizemos um exame mais detalhado que tirou essa possibilidade, graças a Deus cancelou essa possibilidade. Mas, nesse período em que nós recebemos esse primeiro diagnóstico, entre o primeiro e o segundo diagnóstico, o nosso coração ficou sem esperança em relação aos planos que nós tínhamos para o nosso bebê. E a nossa resposta imediata, obviamente, foi também o silêncio. E aqui nós vemos Zacarias, no começo desse trecho que nós lemos, diz que ele ficou cheio do Espírito Santo. Aqui, o Senhor completa a família cheia do Espírito Santo. Nós lemos no versículo 41 que a sua esposa Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Lemos no versículo 15 desse mesmo capítulo que o bebê ainda no ventre da mãe seria cheio do Espírito Santo. E agora, família completa. E quando ele está cheio do Espírito Santo, depois do nascimento de João Batista, a primeira coisa que ele faz, irrompendo o seu silêncio, é louvar a Deus. O silêncio de Zacarias durou 9 meses e foi irrompido na sua falta de fé, de confiança em Deus, por uma expressão de louvor em seu coração. E o louvor é uma expressão da esperança, porque nós expressamos com os nossos lábios aquilo que ainda não enxergamos com os nossos olhos. O louvor a Deus é expressar com os nossos lábios uma gloriosa graça que nós só encontraremos o dia em que estivermos diante do Senhor. Mas enquanto estamos aqui, provando do cuidado de Deus, podemos então também provar da esperança como expressão de louvor em nossa vida. O louvor que nós proferimos a Deus como resultado da sua providência em nossa vida, como resultado da sua ação em nossa vida, da esperança da sua atuação em nossos corações, deve fazer parte das nossas vidas. O louvor não existe, obviamente, somente como uma expressão melódica, musical, mas como uma expressão de um coração sincero diante de um Deus maravilhoso que usa a esperança para renovar o nosso coração, sim, mas também para reorientar a nossa vida. Zacarias, o Senhor se lembra, agora com o coração cheio do Espírito Santo, com a sua esperança completa no Messias que haveria de vir, exalta o Deus que salvaria o seu povo da condenação eterna. E essa, além de ser a nossa maior esperança, é o nosso maior motivo de louvor. Nesse Natal, você possa ter um tempo muito gostoso com a sua família, um tempo muito bom, um culto muito gostoso na sua igreja, mas a principal expressão de louvor no seu coração é a esperança da glória que há de vir. Nós aguardamos esse dia com o nosso coração cheio de esperança, às vezes com o nosso coração cheio de dúvidas, às vezes com o nosso coração sem coragem, desesperançoso. Então o Senhor usa a expressão da sua esperança para reorientar o nosso coração. Então o louvor surge nos nossos lábios. O louvor é uma reação imediata daquele que tem o coração cheio do Senhor. Que você possa colocar em prática essas esperanças que nós acabamos de ver aqui agora, não só para esse Natal, mas todos os dias na sua vida. Para terminar, eu quero te desafiar, na sua família em primeiro lugar, com seus filhos, com a sua esposa, com quem tiver na sua casa, encontrar expressões de louvor por aquilo que passou nesse ano, mas não se restringe a somente aquilo que nós caracterizamos como vitórias, mas também quando o Senhor for glorificado, mesmo através do nosso sofrimento. Quero te desafiar, você, pastor e líder que está me assistindo, a fazer o mesmo na sua igreja. Precisamos
aprender a usar o louvor como uma expressão de esperança. Quando nós enxergamos o Senhor agindo ou quando nós pensamos que Ele não está agindo. A esperança é um componente vital, fundamental do coração do crente. E o Senhor usa para reorientar a nossa vida. Que nesse final de 2022, o Senhor continue a reorientar o nosso coração com a sua esperança, com a esperança do Messias prometido que veio, morreu em nosso lugar, ressuscitou para a nossa glorificação. Essa esperança viva em nossos corações. Que Deus te abençoe.